E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Esta aula de hoje serve tanto para o pessoal de informática quanto para o pessoal da administração. Hoje eu vou falar de uma ferramenta super importante para qualquer tipo ou tamanho de empresa, até mesmo para controle doméstico e pessoal. Bem, trata-se do fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? Para uma empresa, o fluxo de caixa é o movimento de entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que você paga em seu negócio. Para um bom controle de fluxo de caixa, é necessário garantir registros detalhados de ganhos e gastos, principalmente com disciplina e sem erros. Lá na minha apostila de matemática terceira da nossa nova metodologia de curso de administração, eu digo lá que o fluxo de caixa é a quantidade de dinheiro que entra e sai de uma empresa em determinado período de tempo. Esse período pode ser mensal, anual, semanal, quinzenal, sei lá, vai de acordo com a necessidade. Com o fluxo de caixa, é possível definir estratégias para os prazos de pagamentos e recebimentos e avaliar se a empresa terá recursos para pagar seus compromissos nas datas corretas. Você consegue, com o fluxo de caixa, verificar, por exemplo, daqui a 4, 5 meses, como vai estar o teu dinheiro em caixa, fazendo a previsão de recebimentos e de pagamentos durante esse período, utilizando essa ferramenta chamada de fluxo de caixa. 4 itens principais de um fluxo de caixa. Quais são? A gente vai utilizar eles na nossa... A gente vai fazer uma planilha Excel, e a gente vai montar do zero um fluxo de caixa nessa aula. Então, são eles os itens. Primeiro, saldo inicial, que é a quantia disponível no início do período em que você vai ter o controle de caixa. As receitas ou entradas, que é o dinheiro recebido com venda de produto, serviços e assim por diante, empréstimos, tá? E assim por diante, salário. As despesas ou saídas, que é o dinheiro gasto, por exemplo, com pagamento de contas, de água, luz, compras, salários, parcelas de financiamento e outras coisas mais. E o saldo de caixa final, que eu, na nossa planilha, eu vou colocar como subtotal, que é o dinheiro disponível no fim do período ou da movimentação. Ou seja, a diferença entre as saídas e entradas somadas ao quê? Ao saldo inicial. Bom, o fluxo de caixa tem que sempre ser atualizado. Perfeito? Isso é imprescindível. Ele tem que ser atualizado no momento em que houver a movimentação de dinheiro no caixa da empresa. E como montar um fluxo de caixa? Como é que a gente vai fazer isso? Para construir um fluxo de caixa, a gente tem que, como vamos fazer? Vamos elaborar uma planilha Excel. Depois, a gente tem que separar as receitas e gastos em grupos, criando uma espécie de plano de contas. Nessa primeira aula, a gente vai fazer um fluxo de caixa normal, mas sem alguns recursos mais avançados, como, por exemplo, definir um mini plano de contas, tá? Isso vai ser feito, a gente vai fazer na segunda aula. Na planilha, tem que incluir a previsão de receitas e gastos, inclusive os gastos parcelados. Aí a gente tem que lançar o pagamento e recebimento nos meses em que serão realizados, atualizando sempre essa planilha. A gente tem que registrar antecipadamente todas as despesas fixas, aluguel, água, luz, telefone, assim por diante. E calcular e lançar também as despesas variáveis, como impostos, compra de matéria-prima, materiais, mercadoria, comissões de vendas, etc. E, finalmente, lá no finalzinho, apurar a diferença entre os recebimentos e pagamentos. Para se ter o quê? Para se ter uma previsão do saldo em caixa em determinada época, em determinado período. Veja bem, o fluxo de caixa ele tem que ter dois elementos importantes: previsão e o realizado. A gente vai fazer do zero uma planilha de fluxo de caixa que pode ser utilizada tanto para a previsão quanto para registrar um movimento real, o realizado. E em outra aula, a gente vai aprimorar essa planilha. A gente vai inserir recursos mais avançados do Excel e formatar, por exemplo, relatórios de entradas, relatórios de saída,
saldos, etc. Ok? Depois de operar corretamente o fluxo de caixa, você que é empreendedor, microempreendedor, empresário, tem a previsão de como vai estar a situação financeira daqui a um tempo. E quanto maior for esse tempo, mais apurada for a previsão, melhor vai ser para que você tome as medidas de economia ou melhorar a produção e vendas que visem aumentar o faturamento, por exemplo. Ou até mesmo o contrário. Caso a previsão diga que você vai estar bem financeiramente, vai sobrar dinheiro no caixa, para você gastar mais, por exemplo. Investir em equipamentos, fazer propaganda, em outras coisas mais. Por exemplo, aumentar o prazo de pagamento dos seus clientes e assim por diante. Lá na apostila também de matemática, eu cito determinadas atitudes que você deve ter. Se um dia, como empresário ou microempreendedor, ou até mesmo funcionário que trabalha em departamentos financeiros, tá certo? Deve ter em determinadas situações. Por exemplo, quando o saldo do caixa for previsto como negativo ou quando o saldo do caixa for previsto como positivo. Só que a gente não vai fazer isso. As sugestões estão lá. Eu vou ver se eu copio e colo na planilha exemplo, tá? O texto da apostila que trata do fluxo de caixa, para vocês terem melhor nível de conhecimento sobre o assunto, tá bom? Bom, o fluxo de caixa, além de controlar as receitas e gastos, ele também sinaliza o quanto de capital de giro a empresa vai precisar ter. Bem, sobre isso a gente conversa na aula e na apostila você vai ter as informações, ok? Vamos lá montar o nosso plano de caixa usando quem? O Excel? Vamos lá. Bem, vamos abrir agora o Excel. Lembrando que essa planilha que a gente vai fazer agora é uma planilha de movimentação de caixa, tá? Não é basicamente o fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem o previsto e o realizado. A gente vai fazer inicialmente nessa aula a movimentação e depois a gente vai trabalhar em cima do previsto e a comparação entre o previsto e realizado, ok? Então está aqui uma planilha aberta, né? Vamos renomear essa planilha aqui, vamos colocar como sendo, renomear, movimento, vou colocar tudo em maiúsculo, movimento. Vamos criar mais duas planilhas, tá? Essa primeira planilha aqui, vou renomear ela como entradas, e uma outra aqui, vou renomear ela como saídas. Ok? Vamos lá para o primeiro movimento. Aqui, vou aumentar um pouquinho o zoom da planilha para ficar melhor para visualizar. O que a gente vai fazer? Vamos colocar os campos que a gente vai utilizar nas entradas e nas saídas. Que campos eu vou usar? Vou usar aqui a data de movimento, Depois eu tenho o tipo de movimento, Tenho a razão do movimento, ou seja, a razão na realidade é o porquê, né, no caso do movimento, e tenho a descrição do movimento, você descreve o que aconteceu, o que não aconteceu, e finalmente o valor do movimento. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui os campos. Aqui a data, vamos colocar um pouquinho maior aqui. Então, data não vamos colocar em maiúsculo não, data. Perfeito? Então, agora vamos colocar as bordas, colocar todas as bordas. Perfeito? Mas antes, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar basicamente até aqui a planilha. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção. Vou marcar essa coluna, porque da coluna G até o restante da planilha, eu não vou precisar. Então, eu marco a coluna que eu quero, dou Ctrl, Shift, setinha para a direita,
Marcou todas as colunas, certo? Aí o botão da direita aqui, da direita, e coloco em ocultar. Olha o que aconteceu, a planilha se restringiu a essa largura. Da mesma forma, eu sei que eu não vou precisar da 18, por exemplo, lá para baixo. Só essa areazinha aqui para mim já serve. Então, marco a linha 18, dou Ctrl Shift setinha para baixo, e marco todas as linhas até o final da planilha, botão da direita e clico em ocultar. Pronto. A minha planilha agora se restringe a essa área. Mesmo assim, essa área, por exemplo, tem essas linhas aqui, né? O que eu faço? Eu vou lá em exibir e desmarco linhas de grade, olha. Desmarquei, olha o que aconteceu, ficou tudo branco. Perfeito? Vamos lá. Aqui embaixo também, as células estão todas aí as células, só não tem as linhas de grade agora, tá certo? Bom, aqui embaixo também vou colocar o saldo inicial, depois vou colocar o movimento, e depois o subtotal, ok? Vou também colocar as bordas desses 3 campos aqui, perfeito? Vamos colocar um cabeçalho. Para isso eu marco essas células todas e vou mesclar e centralizar. E escrevo aqui, ó, fluxo de caixa, movimento de caixa. Perfeito? Só que aqui eu quero que alinhe, fique tudo centralizado. Clico aqui no alinhamento no meio. E também vou mudar essa fonte aqui para fonte Arial Black e vou aumentar ela. Pronto. Vou inclusive mudar a cor dessa caixa aqui para amarelo. Colocar uma borda nela. E aqui embaixo também vou colocar outra e borda nela, para ficar bonitinho, certo? Bom, o que mais? Agora também eu vou precisar de 2 botões, tá? Um botão para o movimento, onde eu vou gravar os dados que estão aqui nessa planilha de entradas, e um outro botão aqui de movimento, desse formulário de movimento, para gravar esses campos todos aqui nessa planilha de saídas. Então vamos criar os botões. Como é que eu crio o botão? Eu vou lá em inserir, ilustrações, formas, e eu escolho aqui o retângulo com cantos arredondados. Clico e desenho ele aqui. Duplo clique nele, eu vou escrever aqui, vou escrever entradas, certo? Só que essas entradas aqui, vamos alinhar e vamos colocar negrito. Marca tudo, negrito. Perfeito? Agora eu tenho que gerar o botão de saída. Ou eu desenho de novo lá, escolho aqui, desenho. Não. Eu vou simplesmente copiar e colar. Ou melhor dizendo, o Ctrl+C, Ctrl+V vocês conhecem, né? Mas talvez vocês não conheçam aqui no Excel o Ctrl+D. D de dado, D de duplicado. Então eu vou marcar aqui o botão, marquei, e vou dar um Ctrl+D de dado, D de duplicado. Olha o que acontece. Duplicou o botão. Só que aqui esse botão não é entrada, esse botão aqui são saídas. E vou também mudar a cor desse botão aqui, ao invés de azul, aliás, vou procurar aqui um formato legal nele, vou deixar mais ou menos assim. E esse entradas, vou mudar o layout dele aqui, o estilo dele, para azul, no estilo de botão mesmo, tá vendo? Entradas e saídas. Posso aumentar o tamanho? Posso fazer o que eu quiser aqui. Eu vou deixar assim, não vou aumentar não, tá bonitinho. Perfeito? Bom,
Aí eu tenho o quê? Eu tenho um formulário, como vocês estão vendo aqui, com campo data, tipo, razão, descrição, valor, saldo inicial, movimento e subtotal. Esse saldo inicial aqui, você vai ter que dar entrada nele. Por exemplo, um saldo inicial de R$1.000. O movimento vai ser o resultado das entradas menos as saídas. E o subtotal vai ser, olha a forma que eu vou colocar, igual ao saldo inicial menos, aliás, saldo inicial mais o movimento. Aí você pode me perguntar, mas aí o que acontece? Mais aí sempre vai somar? Não. Os meus alunos de matemática, pelo menos eles sabem que soma e subtração é muito relativo, depende do que? Do sinal do número. Se o saldo inicial é positivo e o movimento é negativo, quando eu somar os dois valores, na realidade você vai estar subtraindo o movimento do saldo inicial. Outra coisa importante aqui é exatamente a formatação do número. Então, esses três caras aqui, a formatação é moeda, o formato de número de contabilização. Pronto, está aqui. Os três estão agora com formato de moeda. O real aqui, não tem nenhum valor aqui, então não aparece nada, e aqui real. Perfeito? Bom, outra coisa que a gente vai fazer nesses três campinhos aqui, se por um acaso o campo for positivo, vai ficar na cor azul. Se for negativo, vai ficar na cor vermelha. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vou marcar os três campos, venho aqui em formatação condicional, clico em nova regra. Agora prestem atenção, olha aqui, ó. Selecione um tipo de regra. A regra é que formatar apenas células que contenham, olha aqui, ó, o valor das células está entre, não, for maior do que, se for maior do que 0, então é positivo, perfeito? Então, se é maior do que 0, eu vou formatar, aliás, maior do que 0 não, maior ou igual a 0, o número a gente vai colocar a cor azul. Então, vamos colocar formatar, vamos colocar em negrito, e a cor, vamos colocar uma cor azul. Pode ser essa aqui. Pronto, ok. Quando eu der ok aqui, observe que os números 1000 lá vão mudar a cor. Ó. Pronto, mudou para a cor azul negrito, tá certo? Da mesma forma, marcando os três campos, eu vou agora fazer com que eles, caso eles sejam menor do que 0, tornam-se a cor da fonte em vermelho. Formatação condicional, nova regra. Vamos lá, apenas células que contenham. Valor da célula menor. É menor do que 0? Então, vou formatar para que seja negrito, mas a cor seja vermelha. Cor da fonte. Tudo isso aqui é fonte, tá vendo? Aqui fonte. Aí dou ok, olha o que acontece. No caso aqui, não vai acontecer nada porque não tem nenhum valor negativo, tá certo? Agora, se esse movimento, por exemplo, aqui fosse, vamos dizer, 2000, tá? Aliás, 2000 não, menos 2000, olha o que acontecia, ó. Não é negativo? Fica negativo, fica vermelho, tá bom? No caso aqui, esse valor de movimento, ele vai ser resultante de conta entre as entradas e as saídas, a subtração entre as entradas e saídas, tá certo? Então vamos lá. Agora, vamos trabalhar em cima das entradas e das saídas, certo? Só que as duas planilhas aqui, essas duas planilhas vão ter praticamente a mesma forma, a mesma formatação, a mesma quantidade de campos. Só que uma vai ter lá no cabeçalho entrada e outra vai ter no cabeçalho saída. Então, o que eu faço? Normalmente você tem que fazer uma e depois vai para outra e faz a outra, né? Não. Como elas vão ter praticamente os mesmos campos, o que eu vou fazer? Ó, marquei a entrada, vou pressionar a tecla Shift, vou segurar e vou clicar na planilha de saídas. Olha, as duas ficaram marcadas. Então, tudo que eu fizer aqui
eu vou fazer para as duas planilhas. Perfeito? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Aqui, todos os campos, antes disso, ó, nessas duas planilhas, eu vou ter que todos esses campos aqui. Vou copiar aqui, só para eu não esquecer, não ter que ficar toda hora olhando. E vou marcar nas duas planilhas, aqui, ó, Shift, marquei nas duas. E vou aqui do lado, ó, aqui do lado eu vou colar. Só para eu lembrar aqui que tem que ter data, tipo, razão, descrição e valor. Vamos lá. Então, primeiro, eu tenho que ter aqui um saldo, certo? Saldo dessa movimentação. Então, saldo na movimentação. Aqui, coloco lá as bordas. Aí eu tenho também, agora, aí sim o movimento de campos. Eu tenho a data. Eu tenho tipo. Eu tenho razão. Eu tenho a descrição. Fazer com calma para todo mundo entender. E, finalmente, o valor. Perfeito? Então, a data ok, o tipo, colocar um pouquinho maior, razão, a descrição relativamente grande, aqui a descrição, e o valor um pouquinho maior só. Vamos colocar as bordas em todos. Essa aqui a gente vai negrito e vamos centralizar o conteúdo. O saldo também negrito. E vamos colocar um cabeçalho aqui, né? Inserir. Nosso cabeçalho será o mescla e centralizo. Isso aqui são... Vamos colocar inicialmente as entradas. Entradas. Nas duas planilhas, eu estou fazendo isso nas duas planilhas aqui embaixo, entradas e saídas, tá? Entradas, colocar em negrito, vou pintar de amarelo e pronto. Aqui também vou pintar de amarelo, aqui de amarelo, pronto. Feito? Esse saldo aqui, aliás, eu vou mudar esse saldo para cá, ó. Eu vou apagar isso aqui, vou apagar essa linha. Vou excluir a linha. Vou inserir uma outra. Limpar aqui. Esse saldo aqui, eu vou colocar aqui em cima, ó, saldo. E aqui, esse valor do saldo, eu vou colocar as bordas aqui. Esse saldo eu vou maiúsculo. Aqui vai ser igual a soma, abre parênteses, desses 4 campos aqui, ó. Dessas 4 células aqui. Pronto. Também formatando, né? Isso aqui é em valores e aqui também valores. Perfeito? Então, esse saldo é o somatório desses 4 campos aqui. Como está zerado, não interessa. Bom, eu vou excluir essa coluna aqui. Outra coisa, daqui para a direita eu não preciso mais. Então, eu dou Ctrl, Shift, setinha para a direita e mando ocultar. E daqui para baixo também, ó. Daqui para baixo, Ctrl, Shift, setinha para baixo, mando ocultar. Perfeito? Pronto. Eu já tenho essas duas planilhas, entradas e saídas já feitas. Só que, entradas tudo bem, saída está errado. Então eu dou Shift, clico em entradas, está aqui entradas. Agora eu clico em saídas, ó. Ao invés de entradas tem que ser saídas. Pronto. Agora, entradas e saídas. Entrada, saídas. Perfeito? Vamos lá para o movimento. Bom, fizemos isso.
os números estão formatados, tudo direitinho. O que a gente tem que fazer agora é colocar fórmula nesse movimento. Ó. Esse movimento é a resultante da subtração, ou seja, da conta desse saldo de entradas menos o saldo de saídas. Vamos fazer essa fórmula, então. O movimento, como é que a gente faz? O movimento, a gente coloca igual. Toda a fórmula do Excel tem que começar com o símbolo de igual. Vamos lá para entradas. O saldo de entrada. Clicamos no saldo de entrada. Dá uma olhada. Ó. Igual entradas E3, que é a célula E3. Menos saídas. Vamos lá para saídas. Pronto, está aqui, ó. Entradas E3 menos saídas E3. Dou Enter. Quando eu dou Enter, ele pula lá novamente para aquela célula da planilha de movimento. Ó. Pronto, está aqui. Então já está calculada. Vamos fazer um teste? Então vamos lá. Vamos colocar aqui nesse saldo aqui. Ah, não vou colocar nada. Bom, vou colocar aqui, é o somatório, né? Então vou colocar aqui, ó, 20. Vamos lá no movimento, ó. 20, tá vendo? Vamos lá em saídas agora. Saídas. Vamos colocar aqui 30 para ficar menos 10 lá, ó. 30. Deve estar menos 10 lá no movimento, ó. Menos 10, ó. Como é negativo fica vermelho. Lembra da formatação condicional? Ok? Beleza aqui, né? Então vamos lá limpar esses campos daqui para ficar tudo em ordem. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer alguma coisa para que cada vez que eu coloque valores aqui, que eu possa gravar esses valores ou nesses campos, nessas células de entrada ou nessas células de saída. Como é que a gente faz? Lembra dos dois botões? Primeiro, eu vou criar macros. E o que é que são macros? Macros são programinhas que gravam para vocês todos os movimentos que você faz na planilha e depois você atribui essa macro, por exemplo, num botão, no caso entradas e saídas nesses dois aqui, e cada vez que você clica num ou no outro, todos os comandos que foram gravados nessa macro são executados. Vamos fazer? Bom, primeiro, como é que a gente vai gravar a macro? Normalmente, aqui do lado esquerdo, embaixo, aparece, principalmente no Office 2010, aparece um símbolozinho aqui de macro pronta para gravar. No caso aqui não está aparecendo ainda. Como é que eu faço? Eu vou lá em exibir, aí ó, macros. Tá vendo aqui? Manda exibir macro. Ó, não tem nenhuma macro aqui. A gente vai gravar uma agora, tá certo? Então cancela. Vamos lá, macros, vamos gravar uma macro. Quando eu clico em gravar a macro, ele me aparece com um formulário para eu dar um nome para a macro e posso colocar uma tecla de atalho, posso dizer para que ela serve e posso fazer uma descrição. No nosso caso aqui, a gente simplesmente vai colocar o nome dela. O que a gente quer fazer com essa macro? A gente quer que todos os campos desse formulário de movimento seja gravado para os campos, para as células de entradas. Então, vamos colocar entradas, movimento. Detalhe, aqui você só coloca ou uma palavra ou liga mais de uma palavra através de conectores do tipo ó, underline ou então o sinal de menos, tá? O tracinho. Nunca coloque mais de uma palavra aqui, tá certo? Sempre uma palavra ou então ligue uma ou mais palavras que você colocar como nome da macro. Aí você dá OK. Quando eu der OK aqui, ele já vai começar, a macro já vai começar a gravar, a ser gravada. Então, dei OK, olha o que aparece aqui do lado, aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Uma macro está sendo gravada. Clique para interromper a gravação. Tudo que eu fizer nessa planilha agora vai ser gravado nessa macro que eu acabei de criar. O que a gente quer fazer? A gente quer que os campos daqui sejam gravados nos campos lá nas células lá da entrada. Não fiz nada ainda, tá? Ela tá prestes a gravar, só que eu não fiz nada ainda. Vou fazer, vamos lá. Então o que a gente vai fazer? Campo data, eu vou clicar no campo data,
vou o botão da direita, vou copiar, vou lá na planilha de entradas, no campo data, no caso aqui, e vou colar. Certo? Aí eu volto, eu estou gravando, a macro está sendo gravada. Vou no campo, na planilha de movimento, vou lá para o campo tipo, agora marco o campo tipo, botão da direita, copiar com muita calma para não errar. Vou lá em entradas, campo tipo, marco o campo tipo, botão da direita, colar. Vou para o campo, para a planilha movimento novamente, campo razão, marco o campo razão, botão da direita copiar, vou lá para entradas, razão, botão da direita colar. Movimento, campo descrição, copiar, entradas, campo descrição, botão da direita colar. E finalmente, movimento, campo de valor, copiar, e na entradas, clico no campo valor, botão da direita, colar. Outra coisa importante, você vê que cada vez que eu apertar aquele botão, ele vai lá e grava nessa linha 7 aqui, ó, A7, B7, C7, D7 e E7. Se eu clicar novamente, ele também vai gravar na A7, B7, C7, D7 e E7. Então eu tenho que fazer alguma coisa para que, depois que eu gravar, esses dados aqui saiam dessa linha. Então o que eu faço aqui? Depois que eu fiz toda a colagem, marco a linha, a macro está sendo gravada, tá? Marco a linha, botão da direita, inserir. Pronto. Os dados que tinham na 7 aqui foram para 8 e a 7 ficou em branco. Perfeito? Vamos lá, depois para a planilha movimento. Então, até então, tem um monte de coisas aqui gravadas, aqui escritas nesses campos aqui. O que eu tenho que fazer agora, finalmente? É marcar todos esses campos, a macro está sendo gravada, pessoal, e pressionar a tecla Delete. Pá, deletei. Eu estou simulando o que vai acontecer, tá certo? E depois, só para finalizar, clico aqui numa célula adjacente, aqui nessa célula aqui, na E10, só para finalizar. Pronto, final da minha macro. Venho aqui, nesse símbolo aqui, olha, uma macro está sendo gravada, clique para interromper a gravação aqui. Quando eu clicar aqui agora, a macro vai ser interrompida e vai estar gravada, com todos aqueles comandos. Cliquei, pronto. Com certeza, ó, quando eu for ver aqui a macro, exibir macros, olha, entradas de movimento está aqui. Quando eu for editar, olha, editar. Todos aqueles comandos que eu fiz estão aqui, pessoal, olha. Todos estão aqui. Cada um deles, obviamente, numa linguagem, a gente chama de VBA, que vocês não conhecem, por isso que eu falo para vocês o seguinte, tenta fazer com calma para não ter que ficar editando isso aqui, tá certo? Fez tudo certinho uma vez só, não precisa fazer nenhum tipo de correção, tá? Mas se quiser corrigir alguma coisa, é só chegar aqui e alterar, ok? Fecho aqui. Bom, a macro está gravada. Só falta agora eu atribuir essa macro a um desses botões aqui. Então o que eu faço? Aquela macro lá, a macro que eu gravei, é macro entradas movimento. Então tudo que eu fiz aqui foi para pegar os campos aqui e jogar nessa planilha de entradas. O que eu faço aqui então? Clico no botão entradas, botão da direita e vou lá embaixo, ó, atribuir macro. Tá vendo aqui? Quando eu clicar em atribuir macro, vem uma lista de macros, por enquanto só tenho essa aqui, clico nessa entradas movimentos e dou OK. Quando eu der OK, pronto. A macro está atribuída a esse botão. Repara no seguinte, ó, quando eu passo o mouse no botão saídas, olha o que acontece. Agora olha o que acontece quando eu passo o mouse no botão entradas, ó, vira um ponteiro. Tá vendo aqui? Tá? Aqui ele virou um botão mesmo. Bom, vamos testar essa macro? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos preencher com dados esses campos aqui. Vamos lá, data 26/5/2020. Tipo, vamos colocar receitas, que não é entradas.
colocar receitas. Aí, razão, vendas. A descrição, serviço de manutenção. Serviços de manutenção. Ok? E o valor, vamos colocar um valor de R$600. Foi o que nós cobramos. Ou uma correção que tem que ser feita aqui, exatamente o valor, olha, tem que estar, vamos lá para a página inicial, tem que estar na formatação de número contábil. Pronto. Perfeito? Bom, até aqui, esses dados aqui estão nesse formulário. Não tem nada aqui na entrada, não tem nada aqui na saída, certo? Nadinha, está tudo vazio aqui. Então vamos lá. Movimento, os campos já estão preenchidos. Eu vou clicar na saída? Não, vou clicar na entradas, olha. Quando eu clicar na entradas, ela vai pegar aquela macro e tudo que eu fiz, ela vai refazer. Vamos lá. Pronto. Você viu que aqui os campos que estavam preenchidos não estão mais preenchidos. E ele posicionou exatamente aqui, nesse campinho. Vamos lá ver entradas agora? Olha o que acontece. Antes disso, olha. Está vendo o movimento aqui? 600, olha. Tá? Que estava 0, agora 600. Saldo inicial era 1.000. O movimento 600, que foi o valor aqui da entrada. O subtotal ficou com 1.600. Vamos lá na planilha de entradas. Está aqui, olha. A data, vou aumentar um pouquinho só a data aqui. Campo de datas. Ó, 26/5, receitas, vendas, serviço de manutenção, R$600. A próxima vez que eu clicar para dar alguma entrada, ele vai gravar novamente no 7 aqui, ó, na linha 7. E vai jogar tudo para baixo. Certo? Bom, saídas. Saídas não tem nada aqui ainda, tá? Vamos lá para o movimento e vamos gravar a macro para gerar os campos, pegar os campos aqui desse movimento para a planilha de saída. Bem, gravando agora a macro de saídas, onde a gente vai pegar esses campos aqui e vamos gravar na planilha saídas, tá certo? O que a gente faz aqui? Já tem, agora tem um símbolo aqui, ó. Nenhuma macro está sendo gravada. Clique aqui para começar a gravação de uma nova macro. Clico aqui. Vamos dar um nome para ela agora. Saídas. Saídas de movimento, tá certo? Ok. Quando der ok, já vai começar a gravar. Pronto, começou a gravar. O que eu vou fazer? Clico na data. Botão copiar. Vou lá em saídas. E aqui, olha, colar. De novo, movimento, tipo agora, copiar. Vou lá em saídas, tipo, botão da direita, colar. Movimento, campo razão, copiar. Vou lá na planilha de saídas, razão, botão da direita, colar. Movimento, campo descrição, copiar. Vou lá na planilha saídas, descrição, colar. E finalmente, planilha movimento, campo valor, vou copiar. E lá em saídas, campo valor, vou colar. Da mesma forma que a outra, que eu vou fazer, vou marcar essa linha e vou mandar inserir. Perfeito? Aí, volto lá, clico aqui para não ficar essa linha marcada. Volto para a planilha movimento. Marco todos os campos. Pressiono a tecla Delete, que é outro comando. Eu marquei os campos. Vou limpar esses campos. Limpei. E depois posiciono aqui o ponteiro aqui nessa célula E10. E finalizo. Como é que eu finalizo? Clico novamente aqui, olha. Foi gravada a macro. Então, nós temos agora, olha, exibir macros, nós temos duas macros. Entradas, movimento e saídas, movimento. Tá certo? Cada uma delas, ó, vou editar, olha, a saída do movimento, ó, tá aqui, ó. Todos os comandos, tudo aquilo que eu fiz na hora que eu estava gravando, as saídas, ó, saída do macro, ó. Tudo que eu fiz aqui, tá gravado aqui. E aqui, olha, o que eu fiz aqui nas entradas, tá certo? Bom, falta atribuir essa macro a um botão. Esse aqui já está atribuído. Agora, nesse botão aqui, saídas, eu vou atribuir botão da direita, atribuir macro. Qual a macro eu vou atribuir? Saídas.
dou um OK e pronto, já está atribuída. Quando eu passar o mouse agora, olha, mãozinha, olha, mãozinha, tá certo? Vamos simular então as saídas. Então, dia 25, aliás, dia 26/05/2020, tipo, vamos dizer, custo fixo, tenho lá razão em aluguel, tenho a descrição, aluguel do mês de maio, e o valor colocar, sei lá, R$1.200. Perfeito? Agora, esses campos aqui, eu quero que sejam gravados aqui nessa planilha de saída. E quando esse valor aparecer, quando esse valor aparecer aqui, esse saldo vai ser atualizado, que vai também atualizar esse movimento aqui. Tá certo? Vamos lá, é só clicar em saídas agora. Ó. Clicou. Olha o que aconteceu agora, olha. Eu tinha 1.000, o movimento agora ficou com menos 600. Ficou negativo em 600. E sobrou aqui 400. Vamos ver lá nas saídas, olha. Aumentar um pouquinho o campo da data. Ó, lembra? Custo fixo, aluguel do mês de maio, 1.200. O 1.200 veio para cá. Então, a entrada entrou 600, tá vendo? Menos 1.200, obviamente 600 menos 1.200 dá menos 600. Então, o movimento aqui, ó, menos 600. 1.000 menos 600 dá 400. 1.000 mais menos 600 dá 400. Perfeito, pessoal? E, finalmente, está feita a nossa planilha. Tudo que a gente colocar agora aqui, clicar em entrada ou saída, vai ser atualizada lá naqueles campos. Vamos colocar mais uma entradinha aqui, só para finalizar, tá? Vamos lá. 26/05/2020, tipo qualquer, razão qualquer, só para não demorar muito. A descrição, descre também, tá certo? O valor aqui, vamos colocar uma entrada de 750, tá certo? Vamos lá, 750 é muito difícil. Vamos colocar uma entrada de 600, olha, a gente tá com menos 600, vamos dizer que a gente fez outro serviço de 600 também. Perfeito? Vamos clicar em entrada, olha o que acontece com o nosso saldo. Pronto, zerou o nosso saldo, o subtotal ficou 1.000. Vamos lá, nas entradas, olha, tem qualquer, tá vendo aqui o movimento? Ó, 600, 600, 1.200, ó. E aqui, saídas, o aluguel, 1.200. Perfeito, pessoal? Agora, lembre-se, na próxima aula a gente vai trabalhar em cima de uma coisa chamada lista suspensa. Esse tipo aqui, essa razão, a gente vai colocar em lista suspensa e vamos trabalhar outras coisinhas para aprimorar nessa nossa planilha, tá bom? Antes, vamos salvar. Só que eu não posso salvar essa planilha com uma planilha comum, não. Ó, arquivo. Se eu clicar em salvar e clicar, por exemplo, aula 7, vamos salvar, ó, como exemplo 7. Tá em XLX, tá vendo? Ó? Se eu mandar salvar, olha a vista que ele me dá, ó. Os recursos a seguir não podem ser salvos em pastas de trabalho sem macro, ó. Projeto no VB. Para salvar um arquivo com esse recurso, clique em não e escolha o tipo de arquivo habilitado para macro, na lista de tipo de arquivo. Então, clico não, não é mais XLS. Quando tem macro, você tem que salvar como XLSM aqui, ó. Pasta de trabalho habilitada para macro. Cliquei aqui, exemplo 7. Esse exemplo 7, vou até colocar um nome certinho, exemplo aula 7. Eu vou mandar essa planilha para vocês, tá bom? Para vocês terem como modelo para trabalhar aí. Salvar. Pronto, está salva a planilha. E é isso, pessoal. Vamos voltar lá para a webcam. E aí, gostaram? Na próxima aula a gente vai aprimorar essa planilha, tá ok? Vamos criar um plano de contas, vamos gerar relatório, vou mostrar mais alguns recursos especiais do Excel e tornar a planilha um pouco mais prática.
Após o recebimento das avaliações, entendam o seguinte: vocês assistiram a aula, vão fazer avaliações, vão responder as questões da avaliação e vão enviar. Quando eu receber essas avaliações, eu vou juntar algumas pessoas, né, para não ficar mandando um por um, e vou mandar para todos vocês, todos aqueles que me mandarem a avaliação já respondida, eu vou mandar exatamente essa planilha que a gente acabou de fazer. Ok? Bom, isso por e-mail. Para o pessoal de informática é o seguinte: observem e repliquem os recursos do Excel que eu mostrei hoje para vocês. Alguns deles não existem em apostilas e são muito diferenciados. E para o pessoal da administração, também para o pessoal de informática, tá? Testem a planilha, analisem se daria para melhorar a operacionalidade e façam sugestões por e-mail. Quem sabe, né, se a sugestão for boa, eu implanto essa sugestão na planilha, né, na próxima aula. Ok? Tá certo? Bom, pessoal, até a próxima. Ok? Um abraço, até mais. Se cuidem.